Você é torneiro CNC e já torneou algum excêntrico? Foi fácil? Talvez não, né? Então, nesse vídeo eu quero mostrar um processo que de repente pode facilitar a sua vida nesse tipo de operação. Quem é torneiro sabe que para tornear um excêntrico, um diâmetro excêntrico, seja um virabrequim, seja qualquer tipo de peça que tenha diâmetro excêntrico, não é fácil. Requer alinhamento, requer mais alinhamento, requer um tempo de preparação, máquina parada e algumas vezes nós temos talvez que fugir um pouco da tolerância, talvez aconteça de eu fugir um pouco da tolerância e possa eventualmente deixar a peça fora de medida. E isso não é aceitável, Principalmente quando a tolerância é mais apertada. Então, para isso, eu quero mostrar para vocês um processo que é bem interessante. Ele se chama torneamento helicoidal. Torneamento helicoidal nada mais é do que um torneamento, só que ao invés de eu deslocar a peça do excêntrico, eu vou fazer com que a ferramenta se desloque. Ou seja, eu não vou alinhar a minha peça, não vou mudar a posição dela, torneei normalmente, ela vai estar com a mesma fixação. A partir do momento que a ferramenta ela vai entrar para fazer esse diâmetro excêntrico, ela vai continuar trabalhando no perímetro da peça. Entretanto, talvez o giro, a rotação ela diminua um pouco e a ferramenta ela vai começar a executar movimentos para compensar este excêntrico. É difícil de visualizar isso? Talvez. Eu vou deixar um vídeo aqui para que vocês vejam mais ou menos como é que é esse processo, ok? Vamos assistir. Time is what you need. Time. E aí, clarearam a mente? Legal. Este processo ele vai auxiliar muito, principalmente na redução de tempo, de setup de máquina, de alinhamento de peça e também na questão de precisão dimensional. Então, a minha tolerância dimensional vai estar mais apertada, eu vou ter mais precisão, justamente porque eu não preciso tirar a peça da placa para fazer realinhamentos ou deslocar castanhas. Esse é um ponto importante. Mas, para que eu possa executar essa operação, não é qualquer máquina que pode executar, não é qualquer programa que eu possa ir lá manualmente fazer, é um pouquinho mais complexo. Então, eu vou deixar dois fatores importantes para que este processo seja executado. Primeiro deles, eu preciso ter uma máquina preparada para esse tipo de operação. Ela precisa ser robusta, precisa ter servos que atendam a essa necessidade, servomotores. Então, é algo bem complexo para se fazer com a máquina. Mas se eu tiver uma máquina que esteja habilitada para esse tipo de operação, eu posso utilizar normalmente. Na dúvida, pergunte para o fabricante. Segundo ponto, um software que gere o código em C de maneira precisa para esse tipo de operação. Não é qualquer CAN que gera um código NC para que esse processo seja executado com precisão. Então, existem CANs, software CANs específicos que podem gerar esse tipo de código, esse tipo de código para essa operação. Então, tenha um software CAN para isso, para esse tipo de execução. De preferência, consulte o seu fornecedor de software também, para ver se o seu software está habilitado para isso, tem esse tipo de recurso ou existe alguma adaptação para esse tipo de recurso, e se o seu pós-processador ele também está habilitado para esse tipo de função. Se tudo estiver ok, ótimo, você vai conseguir executar esse processo. Então, resumindo, máquina que atenda a essa necessidade. Segundo, software CAN que gere o código NC para esse tipo de operação. Tendo esses dois quesitos, ou buscando esses dois quesitos, você vai conseguir executar esse processo. Lembrando que é um processo que vai reduzir tempo de setup de máquina.
E às vezes é um tempo longo. Então, esse é o recado. Muito obrigado, até mais.